Deus sabe de todas as coisas e Ele é que supre as nossas necessidades, né? Meus irmãos, eu desejo fazer a leitura de São Mateus 24:6, para a gente ter uma breve meditação. E diz o seguinte: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não, fim. Eu vou repetir porque a gente vai discorrer exatamente esse versículo todo. Ó. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E talvez uma das perguntas que a gente pode ter em nossas mentes hoje é como permanecer em paz quando o mundo parece estar desmoronando. E vivemos dias exatamente igual a Bíblia está falando, né, na vinda. Então, estamos vivendo exatamente isso aqui, é rumores de guerra, é guerra, né? Às vezes quando se fala de guerra, a gente pensa em exército e tudo mais, que também existe nos nossos dias de hoje, mas é, é guerra de várias formas, né? Guerra fiscal, né? Guerra espiritual, é guerra entre famílias e por aí vai. É muita coisa que a gente pode entender como guerra, né? Vivemos então dias que as notícias chegam mesmo de conseguirmos, mesmo antes, né, da gente conseguir preparar o nosso coração para aquilo. Internet é uma velocidade, né? As notícias correm, chega e às vezes você nem imagina aquilo, de repente está batendo na porta do seu conhecimento através da internet, WhatsApp, redes sociais e por aí vai. Né? Liga a televisão, é só notícia ruim também, nos causando medo até, né? Abrimos celular, a mesma coisa, então encontramos medo. Conversamos com as pessoas e percebemos que todos também têm determinados medos, né? Então há medo do presente, há medo sobre o que virá no futuro, é medo de morte, medo de escassez, também assola, né, as nossas vidas, medo de perder familiar, medo de adoecer, né? Medo de que o mundo esteja caminhando para uma tragédia sem controle, né? Tem hora que se você for ficar muito bitolado nessas informações, aí você começa a ficar com receio de tudo isso, né? E em muitos corações existe uma pergunta silenciosa, né? E às vezes eu faço essa pergunta para mim, sabe? E nós? O que vai ser de nós no momento desse? É onde as coisas parecem que tá indo, como diz um ditado, né, de mal a pior, né? Entretanto, em Mateus 24, Jesus não esconde dos discípulos que viriam, né, dias difíceis, né? Ele não apresenta um evangelho cheio de ilusões. Ele não diz que o mundo se tornaria cada vez mais pacífico, né? Ele não prometeu, né, que as nações deixariam de entrar em guerra umas com as outras, né? Não é isso que a gente percebe neste versículo. Jesus olha para os discípulos e declara para eles, né, ó, ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Mas logo em seguida, ele também entrega uma ordem para os discípulos, né? Não vos assusteis. Então Jesus não estava dizendo que as guerras seriam insignificantes, né? Mas ele estava dizendo que mesmo quando tudo parecesse fora de controle, temos que lembrar que ainda assim Deus está no controle de tudo, né? A mensagem de Mateus 24 não é uma mensagem para criar pânico na igreja ou com os filhos de Deus, é uma mensagem para gerar perseverança. Ela foi dada para alimentar
as nossas vidas, mas não com especulações, né? Ela foi dada para fortalecer a nossa fé. Jesus não falou essas palavras para que a igreja vivesse de forma aterrorizada, mas para que permanecesse firme, vigilante, fiel. Esse é o objetivo do texto. E quando se trata desse texto de Mateus 24, precisamos observar o que aconteceu antes disso, né? Jesus estava saindo ali do templo de Jerusalém, os discípulos impressionados com a beleza daquela construção ali do templo, aproximando-se para mostrar-lhe, né, o edifício como um todo. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os discípulos e para lhe mostrar, né, a estrutura do templo em si, né? O templo era o centro da vida religiosa judaica. Ali era realizado sacrifícios, eram feitas ministrações através dos sacerdotes, era onde aconteciam as maiores festas de, de Israel ali, daquele povo judeu. Então, para eles, quando eles viam aquela estrutura, eles imaginavam que aquilo ali era algo indestrutível. Pedras grandes na composição da construção e tudo mais. Então, era algo assim grandioso demais para o povo judeu. E era um motivo de orgulho nacional para aquela nação ali, né, como ponto religioso mesmo. Vinha gente de todos os lugares ali, em determinadas épocas do ano. E, entretanto, Jesus, né, em Mateus 24:2, ele vira para os discípulos e fala: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Algo inimaginável para os discípulos. Aquilo no chão era algo que eles não paravam para pensar nunca, né? Os discípulos ficaram abalados, né, com essa afirmação de Jesus. Como que aquilo seria possível? Né? Como que um edifício tão imponente como aquele seria destruído? Né? O centro da religião judaica, como que aquilo poderia cair um dia? Mateus 24:3 diz: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. A resposta de Jesus envolve acontecimentos próximos, né? E acontecimentos futuros. Há uma dimensão relacionada à destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 70 depois de Cristo, e há uma dimensão profética relacionada à consumação dos tempos. E como observar uma cadeia de montanhas, né, como observar uma cadeia de montanhas à distância? Quando você olha ao longe, as serras, né, lá na frente, né, parece que estão juntas, né? E quando você vai chegando mais próximo é que você percebe que às vezes é um conjunto de várias montanhas, né? Parecia junto, mas não é. E assim acontece no discurso profético de Jesus ali. Alguns acontecimentos estavam próximos, outros apontavam para um futuro bem distante. E Jesus estava preparando os seus discípulos para um tempo de dores, perseguição, enganos e conflitos. E Jesus começa divertindo os seus discípulos justamente contra o engano, né? Antes de falar de guerras, Jesus fala do engano. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Né? Mateus 24:4, versículo. Isso é profundamente importante. O primeiro período dos últimos tempos, então, não era guerra, era o engano. O primeiro campo de batalha, necessariamente uma fronteira entre países, não era, né, uma fronteira entre os países, mas era na mente. Esse era o primeiro campo de batalha. Satanás desejava confundir, né, distorcer e enganar, afastando as pessoas da verdade. Por isso Jesus diz: porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Antes da guerra atingir cidades, o engano pode atingir corações. Por isso, o cristão não pode viver apenas emocionado.
precisa viver fundamentado. A emoção sem verdade pode ser manipulada. A fé bíblica, porém, permanece firme. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade, conforme João 17, 17. Salmo 119, 105 também nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Em dias de confusão, a igreja precisa de conhecer a palavra. Em dias de boato, precisamos saber discernir as coisas, o que é realmente boato daquilo que não é. E em dias de medo, como vivemos, precisamos ouvir a voz de Cristo acima de todas as outras vozes. Jesus distingue entre guerra e rumores de guerra. Observem que existem conflitos reais e existem as notícias ameaçadas, as notícias e ameaças e expectativas de novos conflitos. Há guerras que estão acontecendo e há guerras que ainda não começaram, mas estão assustando as pessoas. Hoje o medo atravessa continentes em segundo, através da internet, né? Tem um acontecimento agora, daqui 5 minutos, quase que o mundo inteiro já está sabendo dele. As notícias espalham, entram nos olhos, ocupam as nossas mentes e descem para os nossos corações. O problema não é apenas aquilo que está acontecendo ao nosso redor. O problema é aquilo que permitimos que entre em nossos corações. Uma analogia, né, com relação a um navio, talvez muitos de vocês já conhecem, né? O problema não é a quantidade de água que está em volta daquele navio, né? O problema é quando a água começa a entrar dentro do navio. Aí é que gera o problema. As águas podem bater no casco ali, os ventos podem soprar, as ondas podem subir, mas se Cristo, mas Cristo precisa permanecer dentro do barco. Em Marcos 4, os discípulos enfrentaram uma grande tempestade e levantou-se um grande temporal de vento e subiram as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia. Enquanto eles estavam apavorados, Jesus dormia. Eles o despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos ou morramos? Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E depois perguntou aos discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? O maior problema não era a tempestade do lado de fora, era a tempestade que havia entrado no coração dos discípulos. É onde devemos filtrar, inclusive aquilo que a gente vê de informação, de informações que vêm, né? Ainda lá no versículo que lemos, a partezinha minúscula lá, olhai, Jesus diz, olhai, não vos assusteis. A palavra olhai carrega a ideia de atenção, vigilância, né, discernimento. Jesus não manda os discípulos ignorar os acontecimentos daqueles dias. Ele não diz, finja que nada está acontecendo. Não foi essa o mandamento que Jesus passou para os discípulos ali naquele momento. Mas ele diz, observe. Mas observe com fé. Observem sem perder a paz. O cristão não deve ser alienado, mas também não deve ser dominado pelo pânico. Precisamos reconhecer os sinais sem transformar cada notícia em um motivo de desespero. Precisamos vigiar sem especular. Precisamos estar atentos sem abandonar a nossa missão. Mateus 24, 42 diz: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiar não é viver tremendo, né? Não é viver preparado. Vigiar é manter a lâmpada acesa. Vigiar é conservar o nosso coração no altar. Vigiar é permanecer fiel quando muitos se esfriam. Se tem um tempo que o amor tem esfriado, é esse tempo que vivemos, né?
Não vos assusteis. Essa expressão é uma ordem de Jesus. Ele não está apenas oferecendo uma sugestão. Ele está dizendo aos discípulos que não permita que o medo governe suas reações. Na linguagem do texto, há uma ideia de que alguém se agita, se perturba e perde o controle diante a uma ameaça. Jesus sabia que os discípulos ouviriam coisas terríveis. Ele sabia que Jerusalém seria cercada. Sabia que aquele templo, né, seria destruído. Que haveria perseguições, que haveriam presos, mortos. Mas mesmo assim ele diz: não vos assusteis, porque o medo não pode ocupar o trono que pertence a Deus em nossos corações. O medo grita: tudo está perdido, mas temos que ter fé para responder: Deus continua reinando. Enquanto o medo diz: você está sozinho, a palavra declara: não te deixarei, nem te desampararei, conforme Hebreus 13:5. O medo faz você pensar que não vai suportar, mas a palavra, conforme Coríntios 12:9, nos diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, na minha fraqueza. Enquanto o medo te mostra talvez um caminho sem saída, precisamos de estar vivificados conforme Salmo 46:2. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transformem em meio dos mares. Observa, o salmista não diz que a terra nunca se moverá. Terremotos. Mas ele diz que mesmo se a terra se mover, não temeremos. A fé não é a negação de crise. A fé é a certeza da presença de Deus durante a crise. Na visão judaica, meus irmãos, dores do Messias, conforme está citado lá, princípio das dores, né? A expressão dores aponta para dores de parto. Isso muda profundamente a maneira de interpretar esse sofrimento, pois dores de parto são intensas, dolorosas, assustam, né? Mas são dores com propósito. Eles anunciam que algo está para acontecer, elas, né, as dores. Não são dores de destruição, são dores de transição. De um ponto de vista judaico, a história não era como um círculo sem destino. Ela caminhava para uma intervenção de Deus. Os profetas já haviam falado de um dia em que o Senhor julgaria o mal e estabeleceria seu reino. E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões, as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Isaías 2:4. Isaías 9:6 diz: porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. No versículo 7, do incremento deste principado e da paz não haverá fim. A esperança judaica estava ligada à vinda do Messias e à restauração. Jesus, porém, revela que Messias já havia vindo em humildade e voltaria em glória. Na primeira vinda ele veio como cordeiro, na segunda vinda ele virá como rei. Na primeira vinda ele foi julgado pelos homens, na segunda ele julgará as nações. Na primeira vinda ele usou uma coroa de espinhos e na segunda será visto com muitas coroas. Apocalipse 19:16 fala: e no vestido de sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Portanto, quando Jesus fala de dores, ele não está ensinando que o caos terá a última palavra. Ele está ensinando que, apesar das dores, o reino de Deus triunfará. Amém. Estou saltando um pouco para mim não tomar tanto tempo.
Mas lá no versículo ainda diz, mas ainda não é o fim. Veja bem, Jesus adverte os discípulos a não confundirem cada guerra com o fim imediato. Guerras são sinais de um mundo caído. São partes das dores, né? E Jesus diz, ainda não é o fim. Ao longo da história, muitas gerações acreditaram estar diante do último conflito, né? Os discípulos mesmo acreditavam que era logo em seguida, né? Impérios surgiram, impérios caíram, nações se levantaram, desapareceram, mas o reino de Deus permaneceu. Daniel 2,44 fala, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. É isso que aguardamos. Daniel 2,44. Não devemos marcar datas, pois Jesus, em Mateus 24,36, ele diz, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. A profecia bíblica não foi dada para satisfazer curiosidades. Ela foi dada para produzir santidade. E a pergunta principal não é em que dia Jesus voltará? Mas a pergunta que devemos levar a todo instante em nossas vidas é como ele me encontrará quando voltar? Mateus 24,44. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não penseis. Então, não sabemos quando será. Porém, as palavras de Jesus também tiveram um cumprimento histórico marcante. Poucas décadas depois, a Judéia entrou numa revolta contra Roma, a tensão cresceu, a violência se espalhou por todos os lugares, Jerusalém foi cercada, isso no ano 70 depois de Cristo. Os exércitos romanos destruíram a cidade e o templo, cumprindo o que Jesus havia falado com os discípulos lá atrás. A estrutura que parecia indestrutível caiu. As palavras de Jesus cumpriram, e isso nos ensina uma verdade séria. Tudo aquilo em que o homem confia pode cair. Templos podem cair, cidades, impérios, governos. Somente a palavra de Deus é capaz de permanecer. Mateus 24,35, céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus estava preocupado com o coração. Eles olhavam para a grandeza daquele edifício. Jesus olhava para a eternidade. Talvez estejamos fazendo o mesmo, admirando aquilo que é visível aos nossos olhos, né? Confiando no dinheiro, na posição, na força humana, nas instituições, talvez. Porém, a única rocha que não se move é Cristo. 1 Coríntios 3,11 fala, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Esse é o único fundamento que não se abala. Quando o medo bater, nós devemos lembrar de quem estar no nosso barco, na realidade. A presença de Jesus não impediu aquela tempestade lá no Mar da Galileia com os discípulos, mas garantiu que o barco não seria destruído. Há uma diferença entre atravessar a tempestade sozinho e atravessar uma tempestade com Cristo. Com Cristo podemos até chorar, mas não estamos abandonados. Podemos ser feridos, mas jamais destruídos. Podemos estar perplexos com o que está acontecendo, mas não desesperados. 2 Coríntios 4, 8 e 9 diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O barco pode balançar, mas Jesus está nele. A noite pode ser escura, mas Jesus caminha sobre as águas. A fornalha pode ser aquecida, mas existe um quarto homem dentro dela.
aguardando. Daniel 3:24, Nabucodonosor fez essa pergunta: não lançamos 3 homens na fornalha? Porém, estou vendo 4 e solto, em minhas palavras, né, passeando lá por dentro. Chegará um tempo em que as suas lágrimas cairão, não por causa dos problemas, mas porque Deus respondeu às suas orações. Abacuque 2:3. Devemos viver diante das guerras e dos rumores em oração, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. A oração não é fuga da realidade, mas é enfrentamento espiritual. Quando a igreja ora, ela declara sua confiança, declara que a sua confiança não está nos exércitos, mas em Deus. Salmos 20, versículo 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Devemos viver então em santidade. 1 João 3:3. E todo que nele tem esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. A esperança da volta de Cristo deve produzir pureza, não curiosidade vazia. Devemos então anunciar o evangelho, conforme Marcos 16:15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Enquanto houver tempo, a missão para nós cumprir aqui. Enquanto houver vida, há pessoas que precisam ouvir sobre a palavra de Deus. Devemos consolar os aflitos. Tessalonicenses 4 fala sobre isso. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. A profecia bíblica deve produzir consolo. Devemos permanecer firmes. Mateus 24:13 nos diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus não prometeu vitória aos que apenas começam. Ele falou dos que perseveram. Esse é o nosso objetivo. Não olhe apenas para os sinais, mas olhe para o Salvador. Pois existe um perigo de alguém ficar tão impressionado com os sinais que se esquece do Cristo. A profecia não tem como centro a guerra. Tem como centro Jesus. O objetivo não é saber tudo sobre o anticristo, mas conhecer sobre o Cristo. O objetivo é amar o Senhor, esperar a sua volta e permanecer fiel, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2:13. Nossa esperança não é um evento, nossa esperança é uma pessoa. Nossa esperança não é nações que consigam resolver conflitos, mas a nossa esperança está na volta do Rei. Apocalipse 21:4 diz: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. A última palavra da história não será guerra, será paz. Não será morte, pois será vida. Não será Satanás, será Cristo. Não será Babilônia, será a nova Jerusalém. Jesus não negou que haveria guerras. Não negou que existiam rumores. Nem negou que o coração humano seria provado. Mas ele diz: não vos assusteis. Essa é a missão do crente, é viver os dias de hoje com guerras, rumores de guerra, mas com paz em Cristo, né? Não vos assusteis, porque ainda há um trono no céu, ainda há um Deus soberano, ainda há uma palavra que não passa, um sangue que purifica, um espírito que consola. O mundo pode estar em conflito, mas Cristo continua sendo o príncipe da paz. As nações podem se enfurecer, mas Deus permanece assentado no trono. Salmo 2:1. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles.
Hoje, Jesus está dizendo para cada um de nós: não se assuste, eu continuo aqui. As suas promessas são as mesmas. Quando não enxergar caminho, segure na mão do guia. Isaías 41:10 fala: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Teu esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueça, Deus é minha força. Ele é tudo o que preciso. Na fraqueza, Deus te fará forte. No medo, Deus te dará coragem. Na queda, Deus te levantará. Na luta, Deus te dará vitória. Não importa a situação, Deus é tudo que você precisa. Amém.